Paz do Senhor, queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Queridos, vou abordar hoje um assunto acerca do segundo casamento, acerca do divórcio, porque é um assunto meio polêmico e a gente às vezes vê aí muita gente discutindo esse assunto, porque é um assunto delicado, é um assunto que, sabe, que nos dias atuais de hoje é difícil pregar. Mas o que eu quero dizer em primeiro lugar, Deus não muda sua palavra por causa de ninguém. Os homens podem mudar os seus conceitos, mas o de Deus não. Deus, ele é fiel à sua palavra. A Bíblia diz que ele botou a sua palavra acima do seu próprio nome. Então, minhas atitudes não vai mudar a palavra de Deus. As minhas atitudes não vai mudar a Bíblia. Não vai. A Bíblia é a Bíblia, a palavra de Deus não vai sair uma vírgula sequer. A palavra de Deus, ela permanece para sempre. Jesus disse, céu e terra passa, mas a minha palavra não passará. Né? Então, a gente fala acerca do segundo casamento. Será que o crente pode casar duas vezes? A segunda vezes? Bom, quando Deus criou, por isso que a Bíblia diz aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Deus não queria que o homem e a mulher se separassem, vivessem se separando. Então Jesus, ele foi bem taxativo nas coisas que ele falou. Se você tiver um tempinho e você quiser esperar para você ver o que Jesus disse, né? Foi lá os fariseus perguntar para Jesus isso aqui, ó. Mateus 19, que é acerca do divórcio, tá? Os fariseus disseram assim, ó. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando Jesus. Ele dizendo, é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Olha o que Jesus disse. Ele, porém, respondendo, disse, não tendes lido que aquele que o fez no princípio macho e fêmea os fez, né? Foi o casal lá, Adão e Eva. E disse, portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher. Deus que criou o casamento, Deus que criou a união. E serão dois numa só carne? Aqui Jesus está rebatendo os fariseus. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não separe o homem. Em primeiro lugar, a vontade de Deus é que o casal não se separe. Essa é a vontade de Deus. Quando uma pessoa se casa, a vontade de Deus é que aquele casal permaneça até morrer. É tanto que muitos fazem votos até que a morte os separe, né? Tem lá quando vai fazer um casamento, os votos, né? Quantas promessas são quebradas ali, né? Eu prometo. Nada daquilo acontece, né? Então, aí agora diz, disseram ele então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse ele, Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. Por que Moisés deu carta? Por causa da dureza do coração dos homens, irmão. Por causa da dureza do coração dos homens, né? Porque muitos divórcios hoje e muitos casamentos quebrado muito pelo homem. Pelo homem. A mulher também quebra, mas muitos casamentos geralmente é mais quebrado pelos homens, né? Então, quando Moisés deu aquela carta, dando liberdade para que se o homem acontecesse alguma coisa na mulher, ali daquele relacionamento, ele podia dar uma carta de divórcio e mandar a mulher embora. Mas por causa da dureza do coração deles, mas não era a vontade de Deus que o casal se separe por qualquer coisa, a não ser que tenha um motivo muito grave. Um motivo grave. E hoje, as pessoas estão se separando por motivos banais. Se casa com aquele amor, com aquele sentimento, e quando vai ver, o sentimento acaba porque vem os problemas do casamento, vem os problemas da relação, aí agora o amor desaparece, aquela paixão, né, desaparece, e aí começa as discórdias no casamento, né? Aí vem situações financeiras, vem filhos, vem família e aquela coisa.
Aí o que acontece? Ah, eu não gosto mais de você, então vamos se separar. Isso não é motivo para se separar. Eu acho assim, um casamento para acabar tem que ter graves problemas. Graves problemas. Assim como Moisés disse. Não por qualquer coisa. Não por qualquer coisa. Ah, não gosto mais de você, vamos se separar. Não existe, porque não foi do princípio assim. Como a Bíblia diz, não foi assim no começo lá do mundo que as mulheres, os casamentos se acabavam. Fácil não, irmão. Era difícil antigamente um casamento se acabar. Eu já digo pela minha mãe. Minha mãe teve 21 filhos de um homem só. Viu? 21 filhos de um homem só. Somos todos irmãos de só uma mãe e de um pai. Viu? Então eu louvo a Deus. Você vê que os casamentos antigamente não se acabavam fácil. Mas hoje os casamentos estão se acabando. Casamento de crentes. Não está durando mais. Não está durando. Tem crente aí que passa um ano, se casa, é uma festança, é uma coisa linda. Um ano já está se descasando. Né? Às vezes o jovem trai a mulher. E olha, e quando há traição? Agora, quando há traição? O que fazer quando há traição? Amados irmãos, em primeiro lugar, se o marido trair a mulher tem direito de se separar. Porque o apóstolo Paulo disse que a separação só era aceita se fosse caso de adultério. Estou aqui até com a Bíblia aberta no livro de Coríntios 7, acerca do casamento. Então, só se fosse em caso de adultério. E ainda diz mais, não pode casar com aquele que adulterou. Porque comete também adultério. O negócio é sério. Por isso que eu falo, você pode casar quantas vezes você quiser, mas Deus não vai mudar a palavra dele por causa de você. Você pode casar 1 milhão de vezes, mas Deus não vai mudar a palavra dele por causa de você. É você que tem que mudar por causa da palavra de Deus. E não Deus mudar a palavra dele por causa de você. E hoje estão querendo mudar a palavra de Deus para o seu próprio ego. Para concordar com os seus atos. Né? Então, a gente sabe que o casamento é uma coisa séria, irmãos. É uma coisa séria. A separação está acontecendo. Qual é o motivo? Por quê? Porque se tem uma mulher que tem um marido agressivo em casa, tem uma mulher que o marido espanca esta mulher, eu jamais vou aconselhar uma mulher que apanha do marido, ela ficar casada com um marido desse. Jamais! Eu vou dizer depressa, minha irmã, se separe. Se separe, porque hoje é pancada, amanhã você vai amanhecer com o paletó abotoado, como diz, no caixão. Então, do jeito que os homens estão agressivos hoje, matando as mulheres, tem homens crentes agressivos, tem pastores que batem de suas mulheres, tem pastores que tá lá dirigindo o culto parecendo santo, mas ele quando chega ele bate na sua mulher. Tem homens que são obreiros, são agressivos, batem nas suas esposas. Agora eu vou aconselhar uma mulher dessa que apanha do marido ficar com ela. Não, se separe depressa, saia da vida desse homem. Eu logo aconselho, já vou dizer logo, né? Mas que a Bíblia, irmãos, ela só também autoriza se for aqui no livro de Coríntios 7. Coríntios 7. Se for caso de adultério. Mas não deve ser caso só de adultério. Existem só outras coisas, que eu falei. Ameaça de morte, marido, ameaça morte. Ou também mulher também ameaçar homem. Né? Eu. Não estou dizendo Deus. Agora estou dizendo que Paulo. Paulo, irmãos, Paulo ele era tão sábio que a opinião dele, ele dizia, falo eu, não o Senhor. O apóstolo Paulo colocava a opinião dele como homem. Porque Paulo não era casado, Paulo nunca casou. Então o apóstolo Paulo, ele não sabia o que era ter um relacionamento de casamento. Ele era um homem solteiro, mas ele era usado pelo Senhor com a sabedoria de Deus para ensinar. Existem casos e casos de um casamento, né, que só sabe mesmo quem é casado, quem vive na pele. Quem não viveu na pele não sabe.
Então, só sabe os problemas de um casamento quem se casa, né? O profundo de um casamento. Agora, Paulo diz aqui, ó, porque eu queria que todo homem ficasse como eu. Ele queria. Porque o apóstolo Paulo sabia que no meio dos casamentos não precisa nem ser casado para saber disso. Havia os conflitos, havia as cobranças. Homem não quer ser cobrado por mulher, então não se case. Não se case. Mulher não quer ser cobrada pelo seu marido, não se case. Porque quando você se casa, um tem direito sobre o outro. A Bíblia diz isso. A mulher pode cobrar do marido algumas coisas, o homem pode cobrar da mulher algumas coisas. Por quê? Agora eles já são uma carne, um faz parte da vida do outro. Agora, você não quer cobrança? Fique solteiro. Agora, vamos ver se você aguenta ficar solteiro. Mas ele disse também, é melhor casar do que se abrasar. É melhor você casar do que você ficar se masturbando, se prostituindo, desejando a mulher do próximo, pegando, adulterando nos seus pensamentos. É muito melhor. Então, você viu como ele é inteligente? Que ele disse, é melhor casar do que abrasar. É melhor casar do que se prostituir, do que ficar pecando, adulterando, né? Dos pensamentos. Deixa eu desligar aqui, irmãos. Né? Então, ele dava a opinião dele. Como ele disse, digo porém isto como porque queria que todo homem fosse como eu mesmo, mas cada um tem um dom, o seu próprio dom, um de maneira e outro de outra. Tem gente que tem o dom de ficar solteiro, irmão. Eunucos. Tem gente que tem o dom de ficar solteiro, não se prostitui, serve a Deus com fidelidade, mas tem outros que não tem. Tem gente que fala assim, ó, às vezes ele se separa da mulher, irmão, não vou me casar mais não, Até mulher, irmãos, eu já vi isso. Já vi irmã que se deu mal no casamento, né? Tem muitas irmãs sem marido, tem muitas irmãs que o casamento despecou. Tá sozinho, ó. Às vezes o marido traiu, foi embora. E era pessoa de dentro da igreja, presbítero, largou ela, foi embora com outra mulher. Você entendeu? Largou agora a irmã. Aí eu falo, será que a irmã não deve se casar? Será que essa irmã ela deve ficar sozinha? Não. Eu acredito que ela deve se casar sim. Ela não vai ficar subjugada ao pecado de um adúltero que o traiu, largou ela por outra mulher. Assim como o homem também, irmãos. Falando a verdade. Se uma mulher traiu o homem, o marido, eu acredito que esse irmão, ele deve se casar sim na segunda vez. Tá? Constando que seja no Senhor. No Senhor. Viu? No Senhor. Por quê? É triste uma pessoa viver na solidão. Eu sempre falo pro meu marido, se eu morrer, case com outra. Uma serva de Deus. Viu? Não fique só, porque a solidão é uma coisa triste. É uma coisa triste. Né? Às vezes não é só por causa de sexo, é o companheirismo. Tem uma pessoa dentro de casa para conversar, tem uma pessoa para sair junto. Né? Isso faz parte, o ser humano foi criado assim, social. É tanto que Deus criou Adão e viu que Adão estava sozinho. Aí Deus foi lá e fez Eva. Até que Adão depois jogou na cara de Deus, né? Mas Deus fez pensando no homem. Todos os animais tinham o macho e fêmea, né? E só Adão que não tinha. Deus foi lá, se compadeceu de Adão, foi lá e fez uma companheira. Mas o desejo de Deus, irmãos, é que o casamento seja para sempre. Quando a Bíblia fala, quando Jesus fala assim, ó, no começo era diferente. Por quê? Os casamentos no começo permanecia, viu? Permanecia. Mas já do tempo de Moisés para cá, o povo já começou com o coração endurecido. Você vê que o povo de Israel era um povo duro. É tanto que deu trabalho lá no deserto para Deus e para Moisés. Era um povo de entendimento duro. Deus falou que eles eram de dura cerviz, quer dizer, duro coração, duro entendimento. Não entrava no coração deles a palavra do eterno Deus que dava comida, dava água, cuidava deles no deserto. Eles eram de coração duro. Então Moisés deu essa carta dando liberdade, porque se Moisés desse ou não, eles iam fazer isso do mesmo jeito. Eles iam fazer isso do mesmo jeito, tá? Mas eu acredito, irmão, mas o desejo de Deus é que não haja divórcio. O desejo de Deus é que não haja quebra de aliança. O desejo de Deus é que ninguém se separe, que o casamento seja único até a morte. Mas e hoje, como é que está acontecendo? Como é que estão os casamentos? Como é que estão os pastores?
Os pastores estão sendo os péssimos exemplos. Olha, os péssimos exemplos aos pastores que estão se casando não sei quantas vezes, largando suas esposas para ficar às vezes com a irmãzinha nova da igreja, porque a irmã está mais velha, pega uma irmãzinha nova. Os próprios pastores, esses estão em adultério, viu? Que muitas vezes ele faz isso, eles estão cometendo o adultério e continuam nos altares pregando. Continua, Deus vai pedir conta. Continua nos altares com as igrejas grandes pregando. Viu? Não é uma, nem duas, nem três. Não. É muitos pastores. Largou suas esposas, traiu suas esposas para sair com a irmãzinha da igreja e ficam com ele. E ele continua dirigindo a igreja. E a irmã, fica na lona, como diz o pessoal lá do norte. Então, irmãos, é um desejo de Deus isso? Não, e Deus vai pedir conta. Pode continuar pregando, meu filho, você está em adultério. Está em adultério, era casado, viu? Você tinha sua esposa, tanto para homem como para mulher, viu, irmãos? Aqui é já botando todos no mesmo quadro, tá? Que a palavra de Deus ela é para homens e mulheres. Deus vai pedir conta de tudo, tá? Diante do tribunal de Deus, todo mundo vai dar conta dos seus atos. Mas Deus é contra divórcio, Deus é contra segundo casamento, dependendo da situação, Deus é contra, porque o querer de Deus e a vontade de Deus é que o casamento permaneça até a morte. Mas tá difícil hoje. Tá difícil. Gente, Deus abençoe. Se você concorda, entra aí e comente. Quero saber a sua opinião, viu? Eu quero saber a sua opinião, tá bom? Depois eu vou trazer um outro vídeo falando acerca ainda, porque o assunto é muito profundo, é muito longo, senão o vídeo fica muito longo. Tá certo, querido e querida? Em nome de Jesus, procure manter o seu casamento. Não se separe por qualquer discussãozinha. Porque não tem mais sentimento. Isso não é motivo para Deus, para se separar. Ora em Deus, faz nascer o amor. Vai te ensinar a ser mais compreensiva, ensinar o marido a ser compreensivo. Agora hoje, já por causa de qualquer discussão, já estão pensando em se descasar. Isso não é motivo. Deus não vai assinar embaixo. Tem que ter um grande motivo para a separação de um casal. Um grande. Prostituição, adultério, ameaças de morte, né? Marido espancar mulher, ou mulher espancar marido, tem homem tão molão que a mulher dá um couro nele. Então, entende, meus irmãos? Deus, Ele é fiel à sua palavra e Ele não muda. Tchau, Deus abençoe, curta, dá o seu joinha se você gostou, em nome de Jesus. Fica na paz do Senhor.